Olá a todos os seguidores do canal Salada Produtos da Terra, mais uma tarde ensolarada aqui na região norte, município de Tomeaçu, estado do Pará, polo produtivo de pitaia e também do nosso famoso açaí. E hoje vamos para mais um quadro de perguntas e respostas, sempre trazendo, sempre tirando a dúvida da nossa audiência, de você, amigo, de você, amiga produtora, que é apaixonado por essa fruta, que é a pitaia. Então hoje vou responder a pergunta do senhor Luiz Carlos, que é de Itapevi, São Paulo. Muito obrigado, senhor Luiz Carlos, pela pergunta. E o senhor Luiz Carlos pergunta o seguinte: Alberto, eu ouvi falar em pitaia macho e pitaia fêmea. É verdade que a pitaia macho não produz, ou a pitaia macho não dá fruto? Essa é a pergunta de hoje e também eu creio que deva ser a dúvida de várias pessoas. Mas antes de a gente discorrer sobre isso aí, eu só quero deixar para vocês um recadinho. Nós temos aí o nosso curso, são mais de 5 horas de conteúdo, onde você que queira aprender tudo sobre a cultura da pitaia, você queira iniciar correto, iniciar certo, inicie com o nosso curso. São mais de 5 horas de conteúdo, 2 especialistas ensinando tudo para você, professor Pitaia e eu, Alberto Salada. Então acesse a nossa página no www.comoplantarpitaia.com e faça parte dessa família. Então vamos aí para a pergunta do senhor Luiz Carlos a respeito de pitaia macho e pitaia fêmea. Bom, senhor Luiz, não existe de fato pitaia macho e pitaia fêmea, como alguns tipos de frutífera, por exemplo o abacateiro, como o mamão. O mamão tem um pé de mamão que é um mamão que a gente chama de macho, né, que dá aquele pendão, e tem o mamoeiro que a gente diz que é o mamoeiro fêmea. Mas tanto o mamão macho quanto o mamão fêmea, ambos produzem, só que o mamão macho não é legal, não fica um negócio bacana não. Mas existe, né? Assim como o abacateiro precisa também de fazer uma polinização cruzada de um pé denominado macho para um pé denominado fêmea, tá? Então tem algumas frutíferas que dependem desse tipo de macho e fêmea. No caso da pitaia, pelo menos até onde eu saiba, não tem. O que acontece com essa questão de galho de pitaia macho e galho de pitaia fêmea? Isso aí foi uma nomenclatura que eu comecei a usar lá em 1900, aliás, há uns anos atrás, né? Eu comecei a fazer alguns vídeos e eu percebi aqui no pomar que tem 2 tipos, aliás, tem 3 tipos de cladódios, né, na pitaia. Tem o cladódio normal, que é aquele cladódio de 3 quinas, né? Que é igual esse aqui, ó. Esse aqui tem aqui, ó, 1, 2, 3, tem 3 quinas. Tem também um cladódio de 4 quinas, tá? Tem o cladódio de 4 quinas, que eu nomeei como cladódio ou galho, né, que é o galho guia. É um galho que quase todo pé de pitaia, com o passar do tempo, ele forma esse tipo de cladódio, que é um cladódio de 4 quinas. O normal é o de 3. E essa questão de galho macho ou de galho fêmea, foi que eu também nomeei, né, coloquei uma nomenclatura só para diferenciar, né, aquilo para o produtor, que o produtor está ali no campo, né, não adianta a gente usar termos técnicos, tem que usar termos básicos, termos que é fácil de entendimento. Então olha só, vou mostrar aqui as 2 situações, olha só, aqui ó, um galho normal, 2 galhos normais de 3 quinas, né, que são brotos novos. Esse tipo de cladódio aqui, se vocês olharem, ó, a diferença da ponta, a ponteirinha. Esse cladódio aqui, eu nomeei como cladódio fêmea. E esse cladódio aqui eu nomeei como cladódio macho. Olha só a diferença. Esse aqui da minha esquerda, né, ele tá uma pontinha mais quadrada, e esse aqui tá uma pontinha bem pontiagudo, né? Então geralmente esse tipo de galho aqui, ele faz aquele, que é o que vocês estão vendo aqui atrás, ó, esses 3 aqui, que a gente denomina de galho fêmea, são aqueles cladódios longos, que eles não dão aquele nó. Dá um nó, aí dá mais um pedacinho, dá outro nó, que chama de segmentação. Ele não segmenta, então ele vai direto até embaixo, e depois aqui embaixo, se você não fizer a poda, aí sim que ele vai segmentar. Mas é um galho longo, um galho inteiriço. Então esse tipo de galho aqui, ó, que a gente chama que eu denominei como galho fina, galho fêmea, é um galho que é o que a gente precisa aqui na pitaia. Faz uma formação de copa bonita, é um galho único, não tem segmentação. E geralmente quando esse tipo de cladódio aqui ele dá botões florais, ele dá vários botões florais ali.
né? Então a probabilidade de encher de fruta nesse cladódio aqui é muito maior do que nesse aqui, que é um cladódio menor, Então geralmente o cladódio menor produz, mas geralmente de um, no máximo, quando muito, ele dá 2 frutos, tá? Então não é um cladódio que a gente quer na planta. Ah, mas quando produz galho fêmea, quando produz galho macho? Geralmente o que acontece? Você vai encontrar numa mesma planta, como vocês podem ver aqui atrás, não sei se vocês conseguem ver, mas olha aqui, ó, aqui eu tenho um galho fêmea, outro galho fêmea, e aqui eu tenho um galho que a gente denomina de galho macho, na mesma planta. Então eu conversando com alguns outros colegas meus, alguns outros especialistas também no cultivo da pitaia, chegou-se à conclusão, que é? É uma deficiência às vezes, de adubação ou de água, que a planta não consegue desenvolver esse cladódio aqui de uma forma que ele consiga fazer essa ponta, não se sabe, eu sinceramente eu não sei dizer por que acontece, mas geralmente o que nós chegamos à conclusão que naquele momento, aquele cladódio quando ele está crescendo, né, num dado momento ele sofre um estresse hídrico ou um estresse nutricional e ele dá uma mudança aqui na ponta. Então geralmente ele fica um cladódio menor, né? Um cladódio fica aí com 50, 60 centímetros, às vezes quando fica muito, e enquanto que o cladódio fêmea é um cladódio que passa de metro, tá? Então não é que esse cladódio macho não produz, ele produz, mas a probabilidade de ele produzir geralmente de 1 a 2 frutos no máximo, justamente pelo tamanho, ele fica um cladódio menor, tá? Então de preferência a gente deixa sempre na planta esse tipo de cladódio, que é o cladódio pontudo, né? Que tem essa ponta bem fina, que cresce inteiro, tá certo? Então, seu Luiz, não é que o galho macho ele não produz, ele produz. Agora, no mesmo pé de pitaia, você vai encontrar galho macho e galho fêmea, ou galho de ponta quadrada e galho de ponta longa, ponta comprida. O que é que define isso? Uma boa adubação, uma boa nutrição das suas pitaias, água, né, no tempo de período de seca, que é o que nós estamos agora, água, né, no pé, uma boa adubação, você vai perceber que na maioria dos cladódios que vão produzir ou que vai começar a brotar, se tiver uma boa nutrição, uma boa adubação, vai produzir na sua maioria galhos longos, galhos pontudos. Quando a pitaia ela está muito desidratada, ela está muito sofrida, muito judiada, na maioria das vezes ela vai produzir galhos de ponta quadrada ou os galhos machos que eu nomeei. Tá certo? Então, geralmente o que vai definir a qualidade, o tipo do galho que a sua pitaia vai fazer a nova brotação é a adubação e a água, a irrigação que você vai ter no pé dela. Então, uma planta bem cuidada, uma planta bem nutrida, uma planta sadia, sempre vão produzir na sua maioria galhos de ponta longa ou galhos fêmea. Tá certo, seu Luiz? E para você aí, amigos, seguidores fiéis aí do canal Salada Produtos da Terra, estamos chegando aí a 76 mil inscritos. Muito obrigado a você que já se inscreveu. E para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, né? Deixa aí aquele joinha. Isso nos ajuda muito. Então, esse era o vídeo de hoje. Um abraço aí para o meu amigo Reinaldo Alves, do canal Reinaldo Alves. Aí tem aí, visite, né? O canal Reinaldo Alves. Pitaias do Del, que sempre está por aqui. E também um abraço aí ao Ninho das Pitaias. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.